Olá a todos. Estamos aqui hoje reunidos para poder falar sobre o tema de gestão de competência do Beabá nuclear, né? Esse assunto ele aborda aspectos amplos e férteis, sendo ainda pouco explorado a partir da perspectiva de liderança, ainda mais para os profissionais que estão se inserindo no mercado de trabalho, como são os nossos engenheiros nucleares da UFRJ, né? A única universidade com graduação em engenharia nuclear do Brasil. Dessa forma, então, o recorte aqui proposto nasce da convergência, né, que temos entre o tema, né, de necessidades identificadas, né, na academia, combinando o profissional com pesquisas acadêmicas, a prática docente em diversos níveis. O ambiente acadêmico, como em vários outros, né, a gestão de competência e os desafios da liderança em particular, elas constituem temas recorrentemente emergentes, né? Então, dessa forma, eu gostaria, depois de ter introduzido agora o assunto, de agradecer a presença de todos vocês aqui, por aceitarem estar aqui conosco, compartilhar os seus conhecimentos, né, no âmbito de divulgarmos e comunicarmos os seus pontos de vista, as suas experiências. Muito obrigada. Assim, eu vou apresentar a doutora Lara Iglesias. A doutora Lara Iglesias, ela é administradora de empresas, especialista em comércio exterior, coach, empreendedora e advogada. Possui seu escritório de advocacia junto com seus sócios em Belém, no Pará, no estado norte do Brasil. Ela é criadora do método Empodere para mulheres e o método de acesso para servidores jurídicos. Advoga para o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal, dos estados do Pará e Amapá. Dentre outros, ela é também, agora, recentemente, parabéns, inclusive, vice-presidente da Federação Paraense de Tênis, que nós temos no país. Doutora Lara, eu lhe peço, por gentileza, para a senhora compartilhar conosco agora os seus conhecimentos, no intuito de introduzir o tema proposto de gestão de competência e de liderança, abordando os seus objetivos, a importância e como ela pode ser implementada em um ambiente de trabalho, seja ele acadêmico ou não. E também, por último, eu gostaria que a senhora deixasse, se possível, quais as suas dicas e sugestões para quem é jovem e está entrando agora no mercado de trabalho, sejam eles servidores públicos ou privados, sejam eles engenheiros ou não. Então, doutora Lara, por favor, com a palavra. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço o convite. É um desafio muito grande iniciar, né, um tema com tantas competências, né, e pessoas competentes, habilidosas, para falar depois de mim. Então, eu já começo com um desafio na minha frente. Gestão de pessoas é relativamente novo, né? Ela, na verdade, ele é uma segmentação dos recursos humanos. Os recursos humanos é o departamento coração de toda empresa. E que, na verdade, ele sempre foi colocado um pouquinho de lado na falta de humanização dessas empresas. Hoje, de uns 10 anos para cá, tem se falado muito em humanização, que era o que faltava. Você contratava uma pessoa, via o currículo dela e colocava ela de acordo com aquele currículo naquele local, sem saber se ela tinha competência,
se ela sabia transformar essas competências dela em habilidades e se ela é ativa, né? Se ela tem a proatividade necessária para implementar. Né? Porque o que é competência? Competência é conhecimento teórico. Habilidade é o conhecimento prático. Né? E aí a gente chega no chá, né? O famoso chá. Competência, habilidade, atitude. E a atitude que é a inovação, a vontade de implementar. Porque também não adianta, né? Você ter um monte de ideias passando na sua cabeça e não colocá-las no papel e depois retirá-las para colocá-las em prática. Então, quando eu lido assim com alunos saindo para o mercado de trabalho, qual é o principal, o que ele tem que fazer em primeiro lugar? E aí já dentro da faculdade, de preferência ali no último ano, se conhecer, né? Porque também, se ele não se conhecer, ele não vai conseguir gerar as próprias competências para transformá-las em habilidades, para conseguir colocá-las em prática. Então, o primeiro passo da gestão de competência é o autoconhecimento. Depois disso, é realmente o conhecimento teórico. Ah, mas não tem gente que tem habilidade, mas não tem o conhecimento teórico? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que sabe levantar uma parede e ela não é engenheira. Ok? Mas e aí? O conhecimento teórico importa ou não importa? Importa, porque aí será que eu vou conseguir fazer mais do que isso? Até que ponto eu não vou colocar em risco as outras pessoas por não ter o conhecimento necessário para fazer aquilo que a minha organização pede, né? Quando eu vou ser empregado de alguma empresa ou de alguma organização. Então, basicamente, a gestão de competências é essa capacidade de utilizar o conhecimento, né, para agregando valor na organização para a qual se vai trabalhar, seja como empregado, seja como proprietário, né, conseguir implementar mudanças e trazer inovações. Porque é só isso, é só assim que uma empresa pode crescer e um profissional também. Eu vejo muita gente ter medo, né, do mercado de trabalho. Meu Deus, eu sou crua, eu vou sair daqui e não vou saber fazer nada. E eu achei muito interessante quando você colocou do beabá, né, porque é isso mesmo. Ninguém sai preparado. As pessoas acham que, porque uma pessoa já está no mercado de trabalho, que ela tem que se comportar como aquela que já está há muito tempo. Não. Os conhecimentos são adquiridos passo a passo, né? Como diria meu pai, para e passo, e aos poucos. E, enfim, o segredo é igual andar de bicicleta, é não parar. Parou, cai. Não é isso? Quando a gente está andando de bicicleta, parou de pedalar, ela para o movimento e você cai. Então, Exatamente. o segredo da gestão de competências é você conseguir se enxergar para conseguir se fazer visto. Porque não adianta você não saber, não se conhecer, porque as pessoas podem ter uma visão errada de você e te colocar num lugar que não tem nada a ver. Por exemplo, quer ver um exemplo prático? É a liderança, gestão. Gestão e liderança é uma coisa que não se ensina na faculdade, o que eu acho um desperdício muito grande. Porque quando você, por exemplo, vai para um cargo público e aí assume uma FC, uma CJ, como é que você vai lidar? Como é que você vai lidar com essas competências? Como é que você vai gerenciar pessoas? Quando a gente fala de pessoas, né, a gente fala de um turbilhão de coisas, né? São emoções, são experiências passadas, são experiências diárias vividas ali, às vezes num relacionamento, às vezes, enfim. E eu preciso gerenciar isso. Tem a TPM, a nossa TPM, porque nós mulheres temos mesmo. Quando não tem TPM, tem menopausa. Quando tem menopausa, tem filho. O homem, às vezes, está chateado. O time de futebol perdeu. E eu preciso ver um pouco além disso, né? Eu preciso ver um pouco além do profissional, da sua competência, da sua habilidade, da sua proatividade. Eu preciso ver a pessoa, para colocar a pessoa no lugar certo, né? E se isso for necessário um rodízio, para eu poder testando as pessoas, me perguntaram assim, mas como é que eu vou saber? Faz um rodízio.
Um mês é uma pessoa, outro mês é outra pessoa, e aí ver quem mais se adequa, quem mais tem a sensibilidade de enxergar o outro e as suas competências, habilidades e a proatividade. Tem gente que tem mais competência. Ele é muito competente, mas ele não sabe colocar em prática. Então, ele pode desenvolver projetos. Não, eu gosto mais de executar. Eu gosto de olhar um projeto e executar. Então, coloca ele na parte de execução. Colocam pessoas de projetos que gostam de fazer projeto na parte de execução e vice-versa. Aí a empresa não anda, porque ninguém consegue trazer inovação para aquilo que não é afeito, né? Aquilo que a gente não tem afeição, aquilo que a gente não tem intimidade, a gente não consegue desenvolver. Então, é basicamente isso. Mas o primeiro de tudo, eu queria enfatizar aqui, é o autoconhecimento. Fundamental. E o bom humor, sempre. Obrigada, doutora. Foi muito esclarecedor esse beabá, realmente, principalmente porque, como a senhora falou, né, na academia não tem uma disciplina de gestão de competência e liderança, né? Tem gestão ambiental, gestão hídrica, mas gestão de competência e liderança não, né? E, teoricamente, numa universidade de engenharia, por exemplo, né, que está nos apoiando, né, que é a engenharia nuclear, os nossos engenheiros nucleares saem sem saber o que é gestão. Né? E, muitas das vezes, os próprios, como eu, sou um exemplo, né? Eu saí da minha graduação, eu sou bacharel em física, não existia nuclear na minha época, não vamos aqui nos revelar as idades, né? Mas eu sou bacharel em... Por favor. Então, eu sou bacharel em física, fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado, e entrei direto depois no mercado de trabalho, né? Virei concursada do estado do Rio de Janeiro, fui professora da UERJ. E tive que tomar conta, né, que antigamente não se falava em gestão, antigamente a gente falava em tomar conta, eu tive que tomar conta de um laboratório. Então, eu tive que fazer a minha gestão. Aquele laboratório estava sob a minha gestão. Né? Tinham funcionários, tinham alunos. Né? Então, eu lembro muito bem que, assim que eu coloquei o pé na universidade, olha, você tem que dar conta do laboratório. Ponto. Né? E aí, é muito importante o que a senhora falou agora, exatamente, né? Porque competência é uma coisa, execução é outra, competência com liderança é outra também, né? Nem todo mundo que faz uma gestão de competência tem perfil de líder, né? Então, quando a gente assume uma função de chefe, de chefia, né? Nós temos que fazer uma gestão de competência e de liderança. O que é muito difícil. Eu tenho certeza que durante esses anos que você aí já está na vida acadêmica como docente, tenho certeza que você buscou muito autoconhecimento até para poder entender os outros. Porque um líder, ele só é um líder a partir do momento que ele se conhece. E ele tem uma coisa que é fundamental para um líder, que é a empatia. Um líder sem empatia, ele não lidera ninguém. Ele pode chefiar, mas liderar, ele não lidera. Porque liderar é trazer o seu entusiasmo para o outro, é mostrar, é fazer com que aquela pessoa abrace os seus objetivos com o mesmo entusiasmo que você. Liderar é isso. Chefiar, não. Chefiar é mandar. Faz não sei o quê. As pessoas geralmente vão muito chateadas, mas fazem porque tem que receber aquele salário, fazem porque tem que cumprir aquele horário, fazem porque tem que fazer, né? Mas liderar, nossa, quando você entra numa empresa que você vê que tem um líder, é quando você é recebido com um sorriso desde a porta. Eu sou advogada, né? Então perambulo de gabinete em gabinete, e infelizmente existem muitos juízes, desembargadores que não têm perfil de líder, mas tem que liderar. Na escola, na universidade de direito, a gente não aprende a ser líder. Exato. Então eles também não têm essa culpa. Então, por isso que eu digo, o primeiro passo para saber liderar é o autoconhecimento, porque com o autoconhecimento você vai saber quem você é, quais são os seus objetivos, o que você consegue desenvolver melhor, a sua forma de trabalho, e vai conseguir gerar a empatia que às vezes falta num chefe para ele se tornar um líder.
Muito obrigada, doutora, pela sua elucidativa explicação, Nada, eu que agradeço o convite e fico compartilhamento. muito feliz e estou ansiosa para ver os outros participantes. Ok, obrigada, doutora. De liderança para a segurança nuclear e, como hobby, organiza seminários e simpósios junto à Universidade Privada de Sigmund Freud e com a colaboração da Unesco Club Viena. Escritora e poetisa, é membro da UIN, assim como eu, somos Winners, desde 1996, e da Sociedade de Exploração Científica, desde 1992. Bom, entrando então agora, Rejane, efetivamente na área nuclear, eu lhe passo a palavra para que a gente possa abordar a importância, né, da gestão do conhecimento e de liderança na nossa segurança nuclear, tendo em vista, óbvio, a sua larga experiência do assunto abordado no meio nuclear, né? E também, se você puder, no finalzinho, falar o que você vislumbra em termos de gestão de liderança na área nuclear no âmbito de paridade de gêneros. Por favor, com você está a palavra. Obrigado por esse quilométrico currículo que eu não mereço. Merece sim, com Se toda você honra. me olhar, é uma baixinha de 1,55 m. Somos duas! Tudo aí. Dizem que as mulheres baixinhas são terríveis. Bom, mas eu não me considero um expert em gestão. Aprendi tudo, como disse para você, com o nosso amigo que está aqui e vem depois de mim, Dr. Antônio Barroso, com quem tive o prazer, já desde o início da minha carreira, de sentarmos juntos numa mesma sala lá na Quinem. E depois continuamos. Então, muito do que eu aprendi foi com o Barroso, e eu agradeço muito as interações e tudo que também nos ajudou em alguns projetos que eu vou falar. Bom, vamos direto ao assunto. Qual é a importância da gestão do conhecimento e liderança na segurança nuclear? Vou falar um pouquinho do beabá da área, porque a nossa área é muito estruturada. Ela é tudo dentro da área nuclear, como uma tecnologia de ponta que exige muita segurança, tudo é através de procedimentos, de normas, todo conhecimento deveria e deve ser estruturado. Mas conhecimento, como nós sabemos, não é só dados, informação, tem todo esse conhecimento implícito que é próprio de cada um de nós, a experiência, as práticas, a forma com que lidamos com as atividades que fazemos. Mas antes disso, nós temos que lembrar os fatores chaves da área nuclear, e que apontam já para a importância da gestão de conhecimento e liderança para a segurança. Primeiro, é imperativo assegurar a segurança das instalações e atividades que possam gerar risco de radiação. Também é imperativo assegurar que se faça todos os esforços para prevenir e mitigar acidentes radioativos. Isso são 2 dos 10 princípios fundamentais de segurança, que são descritos na norma mais, digamos assim, mais prioritária da agência, né, que se chamam os Fundamental Requirements for Safety. São 10 princípios, eu citei 2 aqui. Eu citei o princípio 3, que diz exatamente se refere à liderança e gestão para a segurança, então é um dos princípios básicos, fundamentais de segurança, e que textualmente ele nos diz que a liderança e gestão devem ser estabelecidas e mantidas para provocar eficazmente a segurança das organizações que lidam com risco de radiação, blá, 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 blá. E depois, o princípio 8, que diz que devem ser feitos todos os esforços práticos para prevenir e mitigar acidentes, como eu já falei antes. Então, a área nuclear ela é estruturada com normas, com procedimentos, com práticas de prevenção e mitigação de acidentes que já se iniciam
no planejamento de uma atividade ou na construção de uma instalação nuclear, e se prolongam até o descomissionamento e desmantelamento da instalação. Então, elas incluem todo o conhecimento, ou devem incluir conhecimento explícito e implícito da área. Não estamos falando somente de competências, estamos falando, é um assunto muito mais abrangente. Então, a ponta desse iceberg, como se costuma falar quando se fala em gestão de conhecimento, né, se dá o exemplo do iceberg, a ponta desse iceberg é tudo que já está documentado, codificado. A parte submersa são as práticas de trabalho, os procedimentos que são como os procedimentos são aplicados, as habilidades, as competências do profissional. Mas tudo isso ainda está dentro desse oceano, que é a cultura, que é a ética do trabalhador, que é como a doutora Lara Iglesias falou, será que ele tem empatia? Será que ele se ele conhece como ele atua dentro da sociedade e dentro da organização? Então, nós podemos ver que os fatores, os elementos de gestão de conhecimento estão todos aí. Né? As pessoas, a tecnologia, né? Qual é agora a pessoa, a tecnologia... agora esqueci, vocês vejam só. É terrível quando a gente não tem um PowerPoint na frente para lembrar desculpa, os processos e a cultura, lembrei. É o Covid aqui, esse lockdown, deixando a gente até com falta de concentração. Sim, então, todos nós. Então, temos aqui os elementos de um processo de gestão, como que fica claro quando estamos conversando. Mas também fica claro que nós temos embutido dentro da área nuclear uma cultura de segurança. Isso não é coisa nova, já vem lá do acidente de 3 Mile Islands, quando foi necessário se estabelecer uma cultura de segurança e necessário comunicar a todos essa cultura de segurança. E numa cultura de segurança, nós identificamos 5 fatores, né? Principais, ou 5 características principais. A segurança como um valor que deve ser reconhecido por todos, uma liderança direcionada para a segurança, a responsabilidade pela segurança que deve existir em toda a organização. Então, não está no líder, não está no funcionário, mas está em tudo. E uma segurança orientada para a aprendizagem, uma aprendizagem contínua. Nós somos uma tecnologia de ponta, nós mexemos com muitos fatores de risco. Então, a aprendizagem, para a segurança, ela deve ser contínua. E a segurança deve estar integrada em todas as atividades. Então, já dá para começar a fazer um paralelismo. A gestão de conhecimento, ela também tem que ser integrada em todas as atividades. A gestão de conhecimento também implica em desenvolver lideranças. Só que na área nuclear, tudo isso está dentro dessa cultura de segurança. Então, eu me pergunto, como implementar uma cultura de segurança sem observar a cultura da organização? Né? Ou como implementar uma gestão para a segurança sem desenvolver lideranças que tenham não somente o conhecimento das atividades, mas habilidades para gerenciar, mas também estejam conscientes da necessidade de capturar conhecimento, de reter conhecimento, de transferir conhecimento na área nuclear, porque são muitos específicos. Então, é necessário assegurar a cultura de segurança a nível de organização. Mas como assegurar? Uma terceira pergunta, que gerentes e líderes, e é melhor ter líderes, gerentes, né? Atuem para assegurar essa cultura de segurança. Então, nós estamos vendo que está tudo interpolado, né? Tudo interagindo. E quando se fala em cultura de segurança, em desenvolver, implementar uma cultura de segurança, nós também estamos falando em cultura organizacional. E cultura não é uma coisa simples de se mudar. Ela exige tempo, exige muito treinamento, muitas
práticas, muitas inserções dentro da organização, e, na realidade, essas inserções podem dar certo e podem não dar certo. Dentro da Agência Internacional de Energia Atômica, quando estávamos começando esse programa, foi preciso fazer um programa de conscientização primeiro com as chefias, para que as chefias entendessem o que nós estávamos propondo. Depois, um programa de conscientização, não na chefia de departamento, esses já sabiam, já queriam, mas você tem que começar de baixo. Lá, o trabalhador, ninguém quer o servidor, o funcionário, ele tem o seu trabalho. A gestão de conhecimento, se ela não está embutida no seu trabalho, ele não vai ver e dar prioridade. Então, tem que haver práticas, tem que haver inserções inteligentes e inovativas. Mas eu vou deixar isso para o doutor Barroso. E, um outro aspecto é que, tanto na cultura de segurança, como numa gestão de conhecimento, é importantíssimo compartilhar informação, compartilhar conhecimento. E, infelizmente, compartilhar conhecimento não é modus operandi da nossa sociedade, que é ainda competitiva e egoísta. Esperemos que mude. Então, nós também precisamos conscientizar que compartilhar não é perder poder, mas, ao contrário, é empoderar-se, é fortalecer e fortalecer o outro. Então, nós temos que quebrar, nesse processo, paradigmas que são muitas vezes inconscientes no próprio indivíduo. Então, tem que se treinar e elaborar seminários, workshops de treinamento e incluir esses parâmetros e esses programas, se possível, é claro, dentro da academia, né? Eu também não tive treinamento para gestão, mas eu lembro que tivemos disciplinas de administração e tive a sorte, digo que a sorte, de ter chegado num momento na agência em que havia aquela resolução para fortalecer a presença feminina, né, no setor. Inclusive, quando eu cheguei, eu lembro que um colega disse assim, eu diria, atirou na minha cara, né? Você foi escolhida porque é mulher. Eu digo, para aí, eu tenho um currículo, eu tenho um conhecimento e eu quero ser qualificada por esse. Então, o profissional, independente do gênero, ele é qualificado pelo seu conhecimento, pela sua experiência, e isso é prioritário. Eu participo do movimento a favor da disseminação do conhecimento a gênero, se pode dizer assim, quer dizer, não, a gênero não é a palavra certa, desculpe, sem considerar o gênero feminino ou masculino, porque acredito no indivíduo, como indivíduos somos iguais, perdão pela palavra, 30 anos fora do Brasil, eu dou uns fora desses, podem rir um pouquinho. Não, faz bem, rir nesse momento é o que mais faz bem para todos nós. Então, nós precisamos treinar, e, como eu estava dizendo, eu fui treinada, porque cheguei num momento em que estava começando todo um processo dentro da organização, e eu tive oportunidade de fazer curso de liderança para mulheres. Fiz, apesar de achar que deveria ser liderança para todos, não só para a mulher, mas fui lá fazer. Effective writing é importantíssimo saber escrever, importantíssimo saber colocar o teu conhecimento no papel, importantíssimo saber até se dirigir com a palavra para outros. Tudo isso, ao longo da minha carreira, eu fui tendo oportunidades de treinamento. Então, treinar líderes é essencial e pode ser feito. O líder não nasce. É bobagem dizer que o líder, é a minha opinião, que o líder nasce. Não há líderes natos, há pessoas carismáticas pelo próprio temperamento, mas o líder pode ser, sim, treinado. Ele vai ser treinado já desde pequeno.
dentro de casa, pela própria família, depois na universidade e depois dentro da empresa. Então, voltando aqui à área nuclear, tem um outro aspecto que é importantíssimo, que levou a fortalecimento e a conscientização de que programas de gestão de conhecimento e de liderança para a segurança são importantes, que é foi o amortecimento dos programas nucleares, eu diria assim, em vários países, principalmente nas Américas, né, e na Europa. Ele continuou na Ásia, na China, no Japão, mas na Europa e nas Américas, na década de 90, tudo começou a parar. E só retornou nesse século, em torno de 2006, talvez 2008. Então, durante esse tempo, houve uma diminuição acentuada na formação de profissionais na área. E no início da década de 2000, nós tínhamos um grande problema. Profissionais experientes se aposentando ou emigrando para aqueles países que estavam começando a desenvolver tecnologia nuclear, como os Emirados Árabes, por exemplo, que levaram, assim, varreram os nossos profissionais, mesmo na agência, porque levaram bons profissionais para lá. E esses profissionais sendo absorvidos, esses profissionais mais experientes, alguns ficaram cristalizados em outros países nas suas posições. Então, também foi um problema. Então, houve realmente a necessidade de elaborar programas de gestão e conhecimento e de desenvolver esses programas, de implementar esses programas. Já um outro fator que trouxe a parte de liderança foi Fukushima, em 2010. Então, o plano de ação de Fukushima trouxe como uma das suas conclusões a necessidade de desenvolver lideranças para a segurança. E aí a agência elaborou o GRS, uma nova norma, parte 2, que trata dessa gestão de segurança de liderança para a segurança, desculpe. Então, eu acho que eu já estou passando do tempo, peço perdão. Eu queria só concluir Fique à vontade. Com uma afirmação de que a nova geração, né, e mesmo a geração que está para se aposentar, elas estão frente a grandes desafios. Os jovens, a necessidade de aprender, de aprendizado prático, e isso me ensinou os workshops e seminários que nós fizemos junto à CNEM e a outros países, onde existe essa disparidade entre jovens, ou a geração nova e a geração mais antiga. Então, existe essa necessidade de aprendizado prático, de entender certas práticas que, às vezes, foram codificadas e de uma forma que, para aquele profissional experiente era claro, mas para os novos não é. E os mais experientes, quer dizer, aqueles prontos a se aposentar ou já se aposentando, a necessidade de estimular o compartilhamento de conhecimentos, que é outra cultura, o choque de gerações, tudo isso tem que ser considerado. E a cultura da organização, então, toma um papel bastante grande. Por quê? Porque a cultura é algo que é compartilhado entre grupos de indivíduos, e não é uma característica de indivíduo isolado. Então, os indivíduos formam grupos e esses grupos influenciam a cultura da organização. Então, estamos vendo a complexidade do problema que temos à frente. Temos que equacioná-lo. E já existem equacionamentos para isso há mais de 30 anos, porque a gestão de conhecimento começou nos anos 80. Nada é novo. Ela chega como uma novidade para nós, mas ela não é nova. Então, quando ouvimos dizer, isso aqui é a forma que nós fazemos as coisas. Isso é uma forma, né? É um modus operandi, que pode estar certo e pode não estar. Então, nós, às vezes, temos que fazer inserções para mudar essas formas. E temos que conhecer qual é essa forma, que é a cultura organizacional. Então, cultura organizacional é um fator importante. E, para concluir, queria dar o exemplo de quando nós fizemos esses workshops e seminários para gestão de conhecimento direcionado à segurança. Conseguimos incluir
alguns exercícios práticos que vêm realmente do RH, mas que são muito interessantes e que fazem o participante refletir. Em alguns nós vendamos, as pessoas se tornaram cegas e tinham que ser liderados pelos outros. Então, o trabalho de grupo se começava a formar. E existem várias técnicas para fazer isso. A agência, apesar de eu não estar mais na agência, eu já me aposentei, a agência ela tem 2 programas muito bons, que é a Escola de Gestão de Conhecimento, que ocorre todo ano em agosto, e é organizada junto com o ICTP, o Institute for Theoretical Physics de Trieste, ICTP, né? E ICTP Express. Isso. E a escola de liderança para gestão de liderança para a segurança, que é uma coisa nova que está sendo implementada e foi implementada também em 2019 na CNEM, no DRS. Então, aí no Brasil e aí no Rio, tem bons exemplos, foram desenvolvidas orientações técnicas, procedimentos para a indução de novo funcionário, para a saída do funcionário, não só para a saída de aposentados, mas a transferência de funcionários. Então, existe já uma boa bagagem, existem muitos bons especialistas no Rio de Janeiro e em São Paulo, e que podem dar boas dicas, fazer cursos e etc., aí na UFRJ, ou seja, em qualquer outra universidade. Então, só para completar o meu tempinho aqui, que já passou, né, sobre a paridade de gêneros, nós acreditamos, como eu disse, que liderança independe de gênero, assim como o bom profissional também. Mas temos que trazer, é claro, que o profissional de sexo feminino ainda... para que ele consiga se sentir mais empoderado, não sei se pode, se fortalecido, porque somos ainda muito poucas. Eu era 1 em 5 na engenharia elétrica, mas naquela época, por ingenuidade, ou como queiram dizer, não senti nenhum da universidade, nenhum tipo de transgressão, ou de, sei lá, como éramos iguais, a 5 e os outros 95. Estudávamos todos juntos, dentro do possível, né? E na área nuclear, é claro que ainda foi menor. Eu era a única no IME, como na COP também havia muito poucas pessoas. Então, nós acreditamos que as oportunidades devem ser dadas para que atingimos uma paridade, mas isso não vai ocorrer dentro da universidade, isso tem que ocorrer dentro da família, isso tem que ocorrer dentro das escolas, para que as escolas eduquem ambos os sexos em todas as atividades. O meu filho aprendeu crochê aqui na Áustria. Eles faziam crochê, tricô, isso era normal, não é nada fora do normal. Na escola aqui existe uma educação igual para menino e menina. Não estou dizendo que não existe o machismo, existe sim, ainda existe, mas vai ser apagado aos poucos, assim como vai ser qualquer discriminação, vai diminuir na medida em que a sociedade já não vê a discriminação, em que nós nos tratamos como iguais. E para as posições de liderança, eu acredito que nem sempre será o nerd da turma ou aquele colega politicamente influente que é o melhor líder, porque a liderança tem muito a ver com a inteligência emocional, né? Com equilíbrio, com engajamento, e como a doutora Lara disse, com o autoconhecimento, que é um processo interior que todos nós passamos. Então, muito obrigado pela palavra. Desculpe o tempo. Imagina. Muito obrigada, viu, Rejane? Foi muito elucidador, principalmente, né, para a área nuclear aqui no Brasil, que dificilmente a gente, da universidade principalmente, nós não temos essa visão, né? Nós não temos esse preparo de gestão ou sequer uma
um simpósio, um seminário, enfim. Não é uma cultura da universidade ainda, né? E é óbvio que, como docentes, né, nós chegamos a cargos de chefes, de líderes, de coordenação, de chefia, né, de direção, né, de reitoria, de pró-reitores, enfim. Existem cargos para você saber como você deve fazer a sua gestão, né? E de preferência, é óbvio, né? Com muita competência, né? E saber liderar seus funcionários, né? Porque, como a doutora Lara falou, né? O líder é aquele que chega, dá bom dia e todo mundo responde com um sorriso de orelha a orelha, né? Ou seja, ele tem também empatia, né? Porque senão fica muito ruim ficar só mandando, né? Eu acho que nem acho que deve ser ruim para ambos, para quem só manda e para quem só é mandado. E empatia a gente pode também desenvolver. E empatia, né? Eu achei muito interessante a parte da sua fala do compartilhamento de conhecimento, que ele não é necessariamente uma diminuição do conhecimento de quem está compartilhando. Isso é muito importante de se ouvir, principalmente na área nuclear e na área acadêmica, onde muitos egos se batem, né? Como em todo lugar, né? Não só da academia, né? Dentro de um escritório de advocacia, dentro de uma empresa de engenharia, arquitetura, enfim, em qualquer ambiente de trabalho, né? Mas a academia a gente vê mais claramente os egos, né? Em outros segmentos os egos são um pouco mais isolado ou é um pouco mais escondido, né? Mas na academia a gente vê bastante pelo número de publicações, né? Pelo número de orientações, pelos projetos, pelos cargos obtidos, né? Cargos de confiança ou cargos de eleição. Então, foi muito importante te escutar falando que um bom gestor com competência e liderança, ele tem que saber dividir conhecimento, né? E que o conhecimento tem que vir de baixo. Só para fechar, quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de falar de duas pessoas. Francis Bacon, que dizia que tudo é poder. Mas isso é século bem passado, né? Sim. E o segundo é Einstein, o grande Einstein. Einstein dizia que conhecimento, que compartilhar, sharing of information is power. Is power. Então, vamos para Einstein, porque já estamos em outro século, século XXI, né? Temos que chegar no 22, eu não, mas outros. Muito obrigada, Regiane. Obrigada a você por ter nos dado a Gratidão. oportunidade de compartilhar algumas das nossas ideias com vocês. Obrigada, muita gratidão. Bom, agora eu vou introduzir o nosso próximo palestrante, que é o Dr. Antônio Carlos Barroso. Antônio Carlos é engenheiro mecânico pela UFRJ, mestrado em Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia e doutorado em Engenharia Nuclear pelo Massachusetts Institute of Technology. Atualmente, ele é sócio da LaRaia, é isso mesmo? Acho que eu falei. LaRaia, Think Ahead and Act Today, a mineração de dados e aprendizado de máquina. Como funcionário aposentado, ele continua atuando como professor e como orientador de pós-graduação pelo IPEM, pelo Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares em São Paulo. Participou em 2016 do projeto do Big Data ao mapa prospectivo de rotas tecnológicas, projeto este apoiado pelo programa PIP da FAPESP. Por 12 anos, foi membro da SAGNA, que é um comitê de assessoramento ao diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, e também atua como consultor ad hoc da agência para assuntos de gestão do conhecimento na área nuclear e, eventualmente, como consultor freelancer nas áreas de gestão do conhecimento e da inovação. Então, doutor Antônio Carlos, eu gostaria muito que, diante
de toda essa experiência adquirida, né, ao longo da sua carreira, como a Rejane bem elucidou no começo, como que será que tem como inovar, criar dentro desse campo de gestão, de competência e liderança, que é tão importante, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas desconhecem? Com a palavra, por favor. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer minha amiga Regiane pelas gentis palavras. Nós somos amigos de longa data, sempre nos demos muito bem, sempre trocamos muitas ideias e contribuímos mutuamente, não só em parte técnica, talvez até menos, mas em parte humana muito mais. Eu tenho um outro grande amigo meu que ele diz assim: o meu currículo são os meus amigos. E eu compartilho muito disso, e Regiane figura entre os meus amigos. Agradeço muito à professora Inayá, que eu vou passar a chamar de Inayá só, porque tomando... Claro, por favor. Tá ótimo. Então, como também gosto de ser chamado de Barroso, como todos me chamam, e todo mundo que trabalhou comigo me chama de Barroso. Bom, eu tenho várias possibilidades do que falar. Talvez eu vou preferir falar de um jeito mais leve. Então, respondendo à sua pergunta, se dá para inovar na área nuclear, em todos os lugares, em todos os campos do conhecimento, em todas as tecnologias, inovação são possíveis. E inovações são praticadas, e inovações acontecem. A área nuclear tem peculiaridades que já foram faladas aqui pela Regiane, de ser uma área extremamente regulada. É uma área que tem duas grandes vertentes de aplicações, umas chamadas Power Applications, que é geração de energia, e também todas aquelas outras que são não elétricas, mas são power, como, por exemplo, dessalinização, geração de hidrogênio e outras coisas mais, mas que usam reatores nucleares. E a parte não power, que é mais voltada, vamos dizer, à aplicação de radioisótopos e radiações numa pletora de campos, que é bastante geral. Só para dar uma palavrinha sobre isso, depois eu vou me conduzir para um cunho mais prático e mais falar coisas mais ancoradas na minha experiência pessoal dos últimos anos. Mas eu quero ainda me deter um pouquinho na área nuclear, e me detendo no seguinte sentido: eu, durante muito tempo, fui diretor de P&D da CNEM, tá? Então tinha vários institutos, e nessa época também eu tive, durante um períodozinho, eu fui membro do board do Reactor Halden Project, que é lá na Noruega. Tá? Então, uma coisa que eu achei super interessante desse projeto, a Noruega não tinha energia, não usava energia nuclear, mas eles tinham um reator de alto fluxo e que gerenciava aquele reator maximizando todas as utilidades. Então, fundamentalmente, lá, eles tinham, e a gente discutia isso, passei apenas um ano no board de lá, tá? Mas eram discutidos isso, eles fizeram escolhas de onde eles poderiam ser relevantes. Primeiro, usando o reator, eles fizeram escolhas de ser uma escolha muito natural, que era um reator de alto fluxo, que era em testes de materiais, e eles montaram uma série de loops que permitiam fazer testes de diferentes tipos de combustível, seja para PWR ou para BWR, o que seja, e com uma fluência enorme que eles tinham, eles simulavam 20 anos em 2 anos de experimentos, 1 ano de experimento, né? E a outra coisa que eles entraram, e eu estou falando de algo, eu fui membro desse board nos anos, acho que foi no ano 2000 ou 99, por aí, eu acho que não, foi até antes, 98. Tá? E olha a visão que eles tinham. Outra coisa que eles entraram firme naquela época, tá?
era em aplicação de realidade, não realidade aumentada, mas a realidade virtual mesmo, aquela imersiva. Tá? E por quê? Então, eu me lembro de entrar lá, naquela, botar aqueles óculos ainda enormes, mas porque também tinha a ver com a área nuclear. Era o único modo de você conseguir treinar, quer dizer, o único modo, mas o modo que você conseguir treinar gente que vai fazer manutenção dentro de uma contenção, que tem que entrar, o nível de radiação é grande, ele tem que chegar lá e saber o que ele vai fazer rapidamente, como encontrar. Então, eles simulavam isso tudo virtualmente, o cara fazia, e com isso era. Então, vejam, eu achei bastante inovador como o pessoal geria aquele reator. Tá? Bom, esse é um exemplo na área nuclear. Temos várias outras coisas, mas eu não queria me deter tanto na área nuclear. Eu apenas quero deixar para vocês... outra coisa, algumas coisinhas que até foi uma brincadeira que eu fiz hoje à tarde, mas nós temos na área nuclear alguma coisa que, uma espécie, todo mundo deve ter, se não leu o livro Catch-22, deve ter visto talvez o filme, mas isso, no fundo, isso significa uma situação que é sem saída devido a um conjunto de conflitos e dependências mútuas que existe num grupo de pessoas. Então, ele se põe num negócio que fica sem saída. E a área nuclear, de alguma forma, se levou um pouco de uma situação de catch-22, tá? Porque os reatores que rodam hoje, eles usam uma percentagem do que tem de energia do combustível mínima. E depois você, como ninguém, não se pode mexer, não pode fazer isso, então combustível irradiado fica um tabu e ninguém faz nada. É um absurdo sob o ponto de vista de energia. E todas as vezes, então eu já vi essa situação de catch-22 na área nuclear em várias vezes. São coisas que têm muitas injunções políticas, injunções de potências, etc. Então, nós sempre fomos aquilo que ia ser energia do futuro, etc. Eu me lembro quando eu entrei na área nuclear, nos 70, que eu saí e entrei no mestrado especial, era assim, todo mundo dizia, a nova Petrobras vai ser isso aqui. E eu fui nessa, e nuclear é um hardware danado. E a gente, durante o tempo inteiro que eu me lembro, a gente sempre tinha muitas discussões com os ecologistas. Hoje, amigos meus ecologistas danados, eles chegam para mim, pô, Barroso, eu realmente agora considero a energia nuclear. Minha vida nuclear já foi há muito tempo. Então, agora, apesar disso, a gente, na nossa empresa, desenvolvemos alguns produtos, tá? E tem algumas coisas que a gente faz, mineração em bases de patentes, extrai coisas e depois, para ver posicionamento competitivo em portfólios de patentes, essas coisas. Então, de brincadeira, dei uma olhada na base ali, só para ver como é que estava a questão de patentes na área nuclear. Tá? Eu fiz a seguinte brincadeira, eu entrei lá com Nuclear Reactor, tá? Ok? E fui ver quantos documentos eu tinha de patentes, tá? Assim, deixando livre a data, até hoje tinha 27.660, era bastante. Mas, mais do que isso, eu disse, ok, eu peguei e disse o seguinte, vou podar isso, e eu não quero que esteja... Essa pesquisa era feita no título, no abstract e nos claims das patentes. Tá? Eu disse, vou filtrar, vou botar isso só no título. Ainda assim, só que tinha Nuclear Reactor, esse bigrama no título, tá? 5.629. Eu disse, bom, nenhuma comparação, nenhum número pode ser, diz aí, gestão do conhecimento, estatística, etc. e tal. A gente não pode olhar o número em si, que nem tantas mortes, mas vamos dizer, tantas mortes aonde, em quanto tempo, em que espaço, em que população. Aí eu disse, bom, vou fazer a mesma pesquisa com Chemical Reactor, ok? E rodando nos três itens, o
TAC, né, o Title Abstract Claims, 2075. Quando botava quero só no título 964. É entre 5 e 10 vezes menor do que Nuclear Reactor, ou seja, o assunto não está morto. Fui olhar como é que estava a linha de crescimento, está saindo muita patente na área nuclear. É óbvio, Chemical Reactor normalmente podem ser coisas pequenas, tá? E um reator nuclear é muito grande, então, quando as patentes podem estar em sistemas auxiliares, pode estar na parte eletrônica, pode. Mas eu peguei e fui olhar as 10 primeiras patentes mais atuais, e eram todas de hardcore nuclear. Era em nuclear fuel, era em self-supported core, coisas desse tipo. Tá? Então, a área não está morta, muito pelo contrário, surpreendeu até a mim mesmo, que já saí da área nuclear há algum tempo. Tá? Saí por virtude de aposentadoria e também porque meus últimos anos já me dedicava muito mais a essa parte de gestão de conhecimento, gestão da inovação, e entrei firme em data science. Eu sou daquele grupo que eu brinco dos vovôs que ainda programam, Grandpas Who Code. Tá? Eu estou nesse grupo. Muito bem. Então, saindo daí, eu queria agora falar um pouquinho em geral, se você me permitir, eu ainda tiver algum tempo. Claro, à vontade, por favor. Então, falar um pouco sobre criatividade, inovação e etc. Tá? Isso vale para todo mundo, eu vou falar em âmbito individual e âmbito de grupo. Então, eu tenho um cara aqui, o Tavarek, que ele falou uma frase curta e que é muito significativa. Ele botou assim: innovation is about connecting the dots. Ok? Eu achei isso muito interessante. Tá? Inovação é saber conectar os pontos. Isso nos remete aos quebra-cabeças de criança, né? E é verdade. E eu diria, eu complemento dizendo sempre, criatividade é a capacidade de gerar essa nuvem de pontos. Então, nesse contexto, criatividade e inovação são simbióticas. Aí. A gente tem que estar sempre gerando pontos, novas ideias, e, de repente, a gente conecta aquilo fazendo uma inovação. Não vou descer em definições de inovação e nem vou querer botar a inovação naquele altar que está junto não vou dizer do Papa, mas aquele altar inalcançável. Inovações são coisas também práticas que todo mundo pode fazer e grupos podem fazer, etc. Seria aquela novidade que funcionou e deu resultado, e normalmente pode ser apropriado o valor dessa descoberta. Muito bem. Como que a abordagem, aí isso a gente pratica na nossa empresa, tá? Como que é a abordagem para a gente, qual é a postura que a gente deve ter em relação a isso, criatividade, inovação e a inovação? Uma postura de navalha de Ockham. Ok? A postura é o seguinte: vamos concentrar na essência e vamos tirar a baboseira de fora. É a no bullshit approach. Tá? Então, o que eu brinco é o seguinte: você está sempre, a gente não consegue, nós não nos desconectamos nunca, estamos sempre pensando e tendo ideias. Então, é sempre assim, quando você estiver pensando na navalha de Ockham, deixa os prolegômenos, os adjetivos e as coisas e vai para a essência. Você estiver ouvindo alguém, se o cara estivesse jogando muito adjetivo e muita coisa e muito blá, 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 tenta se concentrar só no que pode ser aproveitado realmente, saiba tirar isso. E quando você falar, não impõe aos outros o que você não gosta de ouvir. Seja objetivo, claro, concentre-se na essência. Ao ler também, saiba decodificar o que você está lendo. Muitas vezes a leitura diagonal dá para fazer, porque tem muita coisa que é supérflua, tá? E escrevendo também, principalmente, eu sei que a comunicação científica ele exige muito mais coisa, até aquele fulano disse isso, fulano aquilo outro, e realmente o que você quer saber às vezes fica muito pouco, mas é assim que é imposto, siga-se mais quando você estiver inovando e criando no seu grupinho, na sua empresa, para você, corte isso. Tá?
Bom, outra coisa que eu gostaria de falar agora, olhando mais agora a questão de individual. Como você está, ao criar e se conectar, o que eu uso, o que a minha experiência me fez usar, o que eu vejo, as pessoas com quem eu convivi, tem várias pessoas com quem eu convivi, por força de trabalho, fora da QNEM e dentro da QNEM também, pessoas muito inteligentes, e da onde eu fui captando essas coisas que eu resumo nesse negócio que eu levo para dentro da nossa empresinha. Tá? Então, ao criar e se conectar, primeira coisa, do lado esquerdo, assim, pensem, ferramentas para isso, ferramentas só valem pelo uso. Pode usar a ferramenta que você quiser, mas não fique impressionado que viu naquele curso, naquele negócio, uma ferramenta para inovar, etc. Nada disso. Usou, deu certo, ou não usou, esquece, não perde tempo. Tá? Depois, quando você está criando, teve ideias, a gente tem aos montes, etc., ideias e tal. E você tem alguns testadores? Eu tenho vários. Toda vez que eu tenho coisas, penso que descobri de novo a pólvora, eu falo com um testador meu. Tá? Então, converso com eles. E você não pode ter só um tipo de testador. Você tem que ter testador com várias qualidades. Tem alguns testadores, às vezes, sabe, que são extremamente severos e duros e podem detonar até uma boa ideia, às vezes. Tem outros que são tolerantes demais, aí não serve também. Então, você tem que ter uma mistura desses, sabe? E até, às vezes, o mesmo cara serve para as duas coisas. A gente tem amigo, quando a gente quer falar, a gente diz, olha, licença para falar besteira, eu tenho que botar o que está na minha cabeça para fora, eu vou falar besteira, provavelmente. Tente se concentrar naquilo que não é besteira e depois me dá sua opinião. E assim são os meus testadores. Outra coisa que todo mundo usa, e eu encorajo muito a usar, diálogos internos. Quem não faz diálogos internos quando está no banheiro, tomando banho, pensando em problemas? Então, você pensa, você responde, você contesta, você evolui. Tem diálogos internos. Muito bem. Agora, um pouquinho mais ainda nesse tema, tá? Um pouquinho, talvez, mais de formalização, tá? Eu diria o seguinte, não se esqueça de coisas que eu aprendi na lógica, na matemática, etc. e tal, mas indução e dedução. Isso funciona também sempre. Quando você quer começar a conectar, botar a ideia junto com a outra, indução e conexão, onde se aplicar. Outra coisa que é poderosíssima, chegou num certo momento que você já está com bastante elementos, se deita, vai para um lugar, faz uma visualização de como que aquilo vai funcionar e etc. Terceira coisa também, separe o momento criador do momento revisor. Você está cheio de criatividade, está jorrando mãe de brasa. Não corta um pouquinho sua autocrítica. Colocou, gravou, fez alguma coisa, rabiscou, deixou ali, deixa um dia, vai fazer outra coisa e volta com o seu momento revisor. Ok? Bom, o que a gente... Mais algumas coisas ainda... Agora, tudo que eu estou falando nesse momento é de âmbito individual para vocês usarem aí nos seus repertórios de coisas aquilo que bater, que, vamos dizer, ressonar com vocês mesmos. Tá? Então, pense também em complementaridade e sinergia. Ideias que são complementares, aquilo que tem sinergia com essa sua ideia que talvez possa ser agregado. Tá? Depois, pense, aquele momento de visualização já ajuda disso, mas aí você começa a pensar no todo, nas partes e no caminho. O todo, as partes e o caminho. Tá? Esse caminho para inovar, muitas vezes, ele é dependente do contexto. Eu vou
talvez até posso brincar, contar exemplos, mas não vem bem ao caso. E a terceira coisa que entra aí, pitadas de dialética. Na hora que você tiver em seu momento revisor e etc., ou quiser fazer junto, você sempre vai passar um pouco por isso. Você finalmente, pá, eis aqui a minha tese é essa, faço assim, soluciono isso dessa forma, implemento assim, etc. e tal, bababá. Aí, teu ente revisor crítico, sua autocrítica entra e começa a dialética. Não, mas isso assim não vai funcionar bem por isso, tem que ser assim e tal, bababá e tal, não, porque... Aí, finalmente, você chega a uma síntese. Então, essas pitadas de dialética vão sempre rodar nesse negócio interno. Então, eu falei aqui de coisas muito intuitivas, coisas um pouquinho mais formais, mas ainda bastante no âmbito da fluidez natural do ser. Tá? Agora, eu vou já indo agora para o terço final do que eu estou falando. Você ainda posso seguir adiante? Por favor, claro. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, eu... Opa, me perdi. Não, ok. Bom, então, agora aqui, eu vou tentar fazer um pouquinho de síntese daquelas coisas, colocar aqui um pouco e separar em duas coisas. Eu vou falar em coisas quando você está trabalhando sozinho, com você, que são coisas do seu ser mesmo, caminhos para você, e caminhos em grupo. Tá? Então, se você está no seu grupo, está trabalhando em inovação, tá? Tem algumas coisas que são super importantes. Tá? Na hora que você começou a trabalhar e está levando para frente, tá, as coisas, primeiro você avance retendo opcionalidades, o máximo que você puder. Existe algo chamado teoria das opções reais que prova que isso te dá vantagem. Mas você só fecha uma porta na sua inovação quando não puder mais manter aberta. Tá? Caminhe retendo opcionalidade. Então, vai avançando e retendo ainda opcionalidade. Chegou um ponto que já não dá mais, aí ok, pode ir adiante. Depois, de novo, o caminho é dependente do contexto. Nem sempre, dependendo de com quem você está inovando, dá para falar do mesmo jeito, dá para discutir e arguir do mesmo jeito. Tá? Você tem que levar em conta as pessoas, isso já foi falado aqui em liderança, já foi falado pela Regiane, lá sobre pessoal, isso tem que ser levado em conta. Tá? Linguajares são diferentes, eu tenho linguajar com um cara lá que é muito mais técnico do que o restante que trabalha comigo lá, que com ele eu avanço mais, tenho mais rápido nessa coisa, com outros aí você tem que explicar mais, às vezes cansa. E também tem gente mais intuitiva do que outros, então você tem que ir dosando. Okay? Então, o caminho e o contexto andam juntos. Né? Outra coisa fundamental quando você está trabalhando assim é o skin in the game. O que significa isso? A Inayá está com uma baita dor, não sei aonde, disse, tá que Inayá, eu sei um remédio sensacional. Aí ela, mas você já usou? Eu disse, não. Pô, então não dá, eu não estou sendo skin in the game. Entendeu? Quando você está criando um negócio, tá? Isso às vezes acontece dentro da empresa, eu bato firme nisso, tá? Criamos um negócio, nós estamos nos institucionalizando um pouco, criando processos e coisas assim, porque é muita explosão de criatividade, mais difícil enquanto você tem que... E aí, criando o processo, você cria o processo e tal. E aí, uma coisa que a gente tem é um observatório de concorrentes e quando você esbarra com um concorrente, você inclui lá numa planilha e tem todo um procedimento. Quando você inclui, já tem que avaliar algumas coisas e botar ali. Aí, se eu disser, não, eu sou sócio, eu ponho o nome, o dono do processo é que vai correr atrás de preencher as quadrículas. Não pode, tem que ser skin in the game. Tá? Não dá, porque a pessoa que está gerenciando esse processo, que foi encarregada, ela já tem outras coisas que ela vai fazer depois em cima desses inputs que vem. Tá? E, no final das contas, quando se está trabalhando em criar uma coisa, accountability e rewardability. Accountability no sentido,
Se a ideia não chegou no final, a ideia foi minha, etc., eu convenci os outros, levamos para frente, deu errado, eu tenho que ser accountable. Pessoal, lamento, falha minha ali, fui eu que deu errado. Deu certo? Glória minha mesmo, também, tá, ok, se isso daí gerar dinheiro, etc., eu mereço um bônus por isso, mereço sim. Todos que participaram e que tiveram têm que ser recompensados, tá? E também, se permanecerem deu errado, negão, se vira, vamos tentar consertar, mas você é o drive principal nisso, entende? São essas coisas assim. Tá? Bom, então falei aqui quando trabalhando em grupo, né? Agora aqui, quando trabalhando sozinho, caminhos e tal, e que está também em grupo, mas dentro de você, tá? Eu queria algumas coisas que são interessantes. Uma coisa é uma historinha aqui. Eu tinha uma coisa que eu bolei no final dos 60, no início dos 60, que eu chamava de isolar o vírus da resposta. O que é isso? É o seguinte, na época, ela estava começando, o pessoal do virologista estava começando a existir isso, e havia uma doença que não chegava nem aos pés de Covid, né? Não, mas entre os caras queriam identificar, isolar o vírus, e era uma luta, quem é que vai conseguir isolar o vírus? Até que lá na França, eu acho que alguém lá na França, no Instituto Pasteur, sei lá o que, conseguiu, então, isolar o vírus da resposta. E, na época, eu estava lidando com muito aquela... A gente fazia muitas demonstrações, então tinha muitos dias, demonstre que isso é igual àquilo. Muitas vezes você tinha que fazer operações pura e simplesmente... Caso de trigonometria, é mais fácil, mas aí você desenvolve um dos lados, vê que deu uma parte igual a outra, aí você isola aquele vírus e tem que mostrar que o resto, se estiver separado por um sinal de soma, é 0. Se estiver separado por um sinal de multiplicação, tem que ser 1. Então, era uma forma de eu simplificar como fazer aquilo e funcionava. Tá? O que eu trago disso para hoje? Tá? É isolar a essência do problema, você procurar exatamente qual é a essência do problema que o cara está trazendo, da onde você tem que criar alguma coisa para inovar. Isso eu não estou falando, não é tão... Não estamos chegando a um diagrama de Ishikawa, não, porque aquilo fica um pouco burocrático. Tá? Mas é você isolar a essência do problema e também a essência, o que é essencial na solução. Depois é que nem remédio, tem os adjuvantes, mas o princípio ativo é um. Os adjuvantes ajudam e fazem com que se torne melhor vamos dizer, o efeito, mas o princípio ativo é um. Então, é você também entender, isolar o que é a essência da solução. O que eu uso muito, não só para raciocinar, como metáforas e analogias, de montão. Sabe? Outra coisa que eu gosto de usar muito, transposição de contexto. Tá? Grandes invenções foram feitas com isso, o cara observando o sonar, o morcego inventou o sonar. Os caras que veio ao Brasil viu o carrapicho aí que grudava para caramba, bolou o velcro. Então, transposição de contexto. Saiu do contexto do mundo animal. E assim vai, isso funciona bastante. Tá? E dá para iluminar, pense em outros contextos que possam ter coisas aproveitáveis ao contexto que você está trabalhando. Aqui, de novo, visualizar, eu aqui acrescento alguma coisa. Visualize a solução, porque aqui... E aí, descreva os atributos dela. Isso vai te ajudar a implementar. Tá? Outra coisa que você tem que ser, e muito, em grupo, e no nosso caso, que somos business, né? Nós temos que ser grandes tradutores e interpretadores das manifestações dos clientes. Então, quando a minha sócia, ela é o coração, é a social, ela não é muito técnica, ela faz network, um monte de gente, tenta vender o que a gente não tem. Eu brinco com ela, Paula, mas ela agora também, ela me leva na segunda conversa com cliente prospectivo, eu já estou lá.
porque aí eu entro fazendo perguntas e tal, para interpretar exatamente, porque aí eu já sei como eu posso traduzir aquilo em coisas que a gente possa desenvolver ou aproveitar já produtos nossos para eles. Tá? E, finalmente, uma outra coisa que me ensinada pela minha mãe, tá? E eu soltei muita pipa na rua, tá? E soltando pipa ali, embaraçava, ficava aquele horror, eu ficava, aí chegava em casa, um monte de linha perdida, eu acabava fazendo a história do quebrando de um lado a linha e do outro dando um nó. E perdi a linha para caramba e tal. Aí minha mãe disse, não, você tem que afofar o embaraço. E afofando, afofando. Ou seja, quando você afofa, é uma espécie, quando você está... A analogia disso na parte de criação, entende? É você ir afofando os principais ingredientes, os conceitos que estão em jogo, deixando a luz entrar para você enxergar melhor e poder ver o que é mais conectável, o que está conectável com quem, e seguir os fios da meada. Então, essas são as minhas coisas aqui. De novo, aqui eu costumo acrescentar, para refrisar, ferramentas, sim. Eu gosto bastante, aconselho a vocês, o Google Design Review. Tá? Acho muito bom, muito prático, rápido, legal de usar. Tá? Mas ferramentas têm que se provar pelo uso no seu ambiente. Não adianta o cara vir, não, essa aqui eu aprendi no curso, mas era um curso de Harvard, era um curso daquele, era aquele guru, meu, porra, eu quero ferramenta para que... vamos testar, tá? E vamos usar sem BS. Não é que aí depois, não, se não deu resultado é porque você não soube usar bem. Ah, pelo amor de Deus. Tá? Entende? E apresentar, se você quer apresentar para o seu grupo uma ferramenta que você... apresente sem BS. Não é dizer, não, foi inventada pelo prêmio Nobel, tal. Não, para com isso. O que ela faz, por que ela faz, por que ela serve para a gente. Tá? Então, no final das coisas, todos esses elementos são parte da arte de se formular questões, formular o problema, equacionar, modelar e desenvolver modelos, que é o que eu me considero. Eu sou um cara de modelagem, sempre fui em todas as áreas, não só a área de desenvolver equação, já nem é tanto mais comigo, até porque eu sou mais de data science agora. Eu não consigo mais fazer... por exemplo, antigamente, eu me lembro que, quando estava lá, das equações de onda de Maxwell, a gente derivava e chegava na equação aquela equação da mecânica quântica, meu Deus, famosa. É a equação... olha a velhice me pegando. A equação da função de onda na mecânica quântica. Sim, mas a gente saía de Maxwell e chegava lá, entendeu? Derivar a integral fechada da função, mas tem que ser no espaço todo, da função erro, tem que usar variáveis complexas, eu me lembro, sabia derivar, agora não sei mais nada disso, chega, não é isso aí. Eu estou navegando num nível acima, de integrar coisas. Tá? Mas então é isso que eu queria. Tem outras coisas aí bacanas também que eu gosto de usar, que eu posso até mencionar, mas uma coisa é essas analogias de cosmovisão. Às vezes você usa a cosmovisão de Heráclito, que é processos e fluxos, né? E às vezes você usa a cosmovisão de Demócrito, que são coisinhas cada vez até chegar ao átomo indivisível, né? Elas são complementares, e até na ciência a gente vê isso, porque temos o comportamento corpuscular da luz, aí no fotoelétrico e outras coisas. Tem um experimento clássico aí que eu tive que estudar bastante. E tem também o comportamento ondulatório das partículas. Né? Tá? Então, era isso que eu queria falar. Mas muito obrigado aí pela paciência. Também gosto de falar. Barroso, muito obrigada, eu agradeço muito. E enquanto você estava falando, eu até anotei aqui algumas coisas
que eu automaticamente transferi para a relação orientador-orientando na academia, assim, né? Que é o Scheme of the Game, que eu achei fenomenal. Eu achei assim, eu fui direto, assim, o meu pensamento ele caminhou direto para a relação aluno-docente, aluno-orientador, né? Isso que eu acho legal, quando a gente conversa, a gente ouve a conversa da Regiane, estou chamando de conversa, mas por palestra da Regiane, a palestra da Lara, né? E cada um aproveita para o seu contexto, né? Exato, exatamente. Essa de isolar a essência da solução, isso é muito bom para o aluno que está fazendo tese de doutorado ou está sendo supervisionado para fazer o pós-doc. O pós-doc eu já acho que eu já coloquei lá nas grandes traduções e interpretações, né, lá na pipa, né? Ou seja, não deu um jeito, mas tá ruim, né? Tá ruim, né? Então mostra que tá ruim. Se tá bom, o mérito é seu, né? Então vai lá e publica teu artigo, né? Eu costumo falar que resultado errado também é resultado, né? E se defende tese, se defende dissertação também com resultado que você não esperava chegar. Né? E nem por isso você tem que jogar fora tudo, né? Todos os 2 anos ou todos os 4 anos que você estudou. Né? Você esperava a sua hipótese era uma, você esperava chegar no lugar, de repente você não chega e o aluno fica desesperado, falando, eu vou perder, eu não vou conseguir publicar. Aí a gente fala, não, calma, o erro também é uma solução, o erro também é um resultado. A gente aprende com os erros e muito, né? Exato. Se não deu Temos certo, que deixar escreve. os outros aprenderem com os nossos erros, publicando. É isso que eu costumo falar. Se deu errado, escreve, tenta publicar pelo menos o estado da arte, que quem vier depois já sabe que aquela hipótese está furada e vai partir na outra, né? Então, eu agradeço demais assim, a sua palestra, porque foi realmente muito, muito atrelada à academia. Assim. Eu me vi completamente em tudo que você falou, vivenciando na academia. Eu queria fazer um disclaimer. Eu não me julgo um acadêmico, eu nunca tive. Eu era um excelente aluno. Eu fiz straight A direto lá no MIT. Mas meu trabalho de tese eu não gostei. Eu não sou um cara... eu não sou um cara que tenha... Eu gosto muito de dar soluções. Depois eu vim descobrir minha vocação, tá? Dirigir, comandar coisas, ou criar coisas, fazer consultoria, resolver problemas, porque são jogos rápidos. Eu trabalhei bastante tempo, depois que eu deixei de sair da presidência da CNEI, de ser diretor, eu trabalhava de noite e tal, associado a uma consultoria de gestão de conhecimento que foi muito grande no Brasil, a terra fora, né? E lá eu achava aquilo bacana para caramba, porque eu trabalhei em vários projetos, porque era tiro rápido, em 3 meses a gente resolve um negócio. 2 meses, às vezes. Então, aí eu vi, aqui que eu me encontrei, eu estava me forçando, eu gosto de dar aula, as pessoas também que assistem minhas aulas gostam, mas eu não sou um acadêmico, eu não sou nem me julgo um muito bom orientador, porque eu teria que ter mais essa... o aluno demorou muito comigo, eu já perco... Mas é um defeito meu, entende? Então, eu perco comigo mesmo coisas que eu desenvolvi, que se não viraram produto, estão perdidas. Então, todo mundo tem que se conhecer, como a Lara falou. É isso que eu ia falar, faz parte do autoconhecimento, né? Então, eu sei onde eu piso agora. Muito obrigada, Barroso, pela sua palestra. Obrigada mesmo. Muito obrigada, gratidão. Deus obrigada. Isso aí. Bom, obrigada a todos, né? Regiane, Lara, Barroso, pela doação do tempo de vocês para falar sobre o tema, para elucidar um tema que realmente a gente não toca muito na academia, né? E que eu, como comunicadora e divulgadora científica, achei muito importante. Então, eu vou agradecer agora também aos apoiadores que me encorajaram a fazer essa palestra com todos os palestrantes, né? A começar primeiro, eu não posso deixar de começar
por onde eu estou e por onde eu sou, que é o Programa de Engenharia Nuclear da COP da UFRJ. Paulo Fernando Frutuoso de Mello, meu coordenador atual agora, né? Hoje é 27 de novembro de 2020. Obrigada, Paulo. Obrigada. Você foi um bom gestor coordenador acadêmico, como o PEN não tinha visto ainda. E como sua passadora de bastão, eu aprendi muito com você. Obrigada pelo apoio em ceder a logo do Programa de Engenharia Nuclear da COP, o programa mais antigo, de 52 anos hoje, no Brasil. Outro apoiador que eu não posso esquecer é a própria COP, né? Obrigada, Marcelo, diretor acadêmico da CTGP, que está lá toda terça-feira fazendo reunião e que gentilmente considerou o tema de grande importância e me cedeu o apoio da COP com o logo. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo. É muito importante ter o apoio da instituição num evento como esse, com essas pessoas fenomenais que nós tivemos aqui hoje. Obrigado também à CENEM. Não posso não falar da CENEM, né? Nuclear sem CENEM não existe. Então, obrigada, gabinete, que prontamente me recebeu a minha proposta e nos apoiou, né? Em especial, né, ao Alessandro Facuri, que conseguiu mediar, que, na verdade, a gente tem que falar sempre, né, da DRS, pelo apoio, né? A gente está falando aqui de segurança, a gente falou de segurança com a Rejane, né? Então, CENEM, muito obrigada. E aí eu tenho que falar do meu coração muito grande, como eu e a Rejane, nós somos winners. Então, Nélida, muito obrigada por ter feito uma gestão ótima na UIN. Está passando o bastão agora também para um grupo maravilhoso e que eu dou todo o apoio que for necessário de gestão da Women in Nuclear Brasil, né? Do capítulo Brasil da UIN. Tá? Muito obrigada, Nélida. Carlos Magalhães me deu super apoio com o logo da Radiologia do Rio de Janeiro. Assim, obrigada, muita gratidão a você. Sempre ativo, sempre presente. Obrigada mesmo. E eu não posso deixar de falar também do escritório da doutora Lala Iglesias e do Grupo Empodere, né? Que ela foi criadora do método, que fez com que as nossas agendas também pudessem se casar, que divulgou a palestra, né? Pelo Belém, pelo Pará, pelo norte do nosso estado, né? Então, estamos do Rio a Viena, a São Paulo, ao Pará. O Brasil é muito grande, merece todo esse conhecimento que foi mostrado aqui por essas pessoas sem iguais. Gratidão a todos e eu espero que todos vocês possam escutar cada um deles, refletir e realmente absorver, né? Que quando a gente compartilha conhecimento, a gente não perde, a gente soma, né? Isso, como a Regiana disse, tem que vir de baixo. Então, por favor, né? Alunos de graduação, né? Representantes discentes, de mestrado, doutorado de graduação, gestão, fazer gestão com competência e liderança faz parte de todo mundo, faz parte do representante discente da sua classe, saber fazer a gestão do seu período, né? Com bastante competência, com bastante habilidade, empatia, respeito um pelo outro. Isso é fundamental. Foi falado aqui por pessoas que têm os currículos que vocês ouviram que elas têm. São pessoas muito, muito queridas. Então, meu obrigada a todos.
Fiquem com Deus. Axé. Inxalá. Obrigada.